O classificador é responsável pela execução de todo o processo de classificação de grãos, desde a vistoria do caminhão antes do carregamento até a entrega do laudo. Ele também é responsável pela preservação dos equipamentos utilizados nesse processo, como calador, quarteador, homogeneizador, alicate de corte, balança, peneiras, determinador de umidade, celular, impressora térmica e EPIs. Esses equipamentos podem ser de propriedade do Genesis Group ou de terceiros. Para os equipamentos do Genesis Group, o classificador deve fazer a leitura periódica do patrimônio no aplicativo MG Ativos. Ao chegar no local de carregamento, o classificador deve checar na guarita ou na balança a quantidade de caminhões por cliente na fila de carregamento. Feito isso, é preciso verificar se a ordem de serviço está no MGELD. Só então deve seguir o processo de classificação, controlando a quantidade de caminhões embarcados. A vistoria do caminhão deve ser feita antes do carregamento, para ter certeza que a carroceria está limpa e isenta de qualquer outro produto, como por exemplo sementes tratadas, adubo e ureia. É importante também verificar se a lona está em perfeito estado, sem danificações e rasgos. Após a vistoria, o classificador deve acompanhar o carregamento para evitar possíveis fraudes, como a chamada cama, que é o despejo de produtos fora do padrão ou produtos como milheto, terra e ureia na carroceria. Também é preciso ficar atento na presença de animais mortos ou vivos e insetos vivos que possam contaminar ou comprometer a qualidade do produto. Só após a pesagem do caminhão, o classificador deve iniciar o processo de classificação. O peso deve estar compatível com o peso descrito na nota. No processo de amostragem, o classificador deve retirar uma amostra de grãos de diferentes pontos do caminhão e colocar em um balde, conforme estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele deve observar a presença de odores, produtos quentes saindo diretamente do secador e cheiro forte de fermentação ou má conservação. O processo de homogeneização consiste em passar a amostra composta pelo quarteador para reduzir a quantidade de grãos que serão analisados. Na sequência, o classificador mede a umidade da amostra, peneira os grãos e analisa os defeitos físicos. Ele finaliza o trabalho emitindo um laudo de classificação, assinando e entregando-o ao responsável pelo faturamento da nota fiscal. Em alguns casos, o classificador precisa guardar a amostra de contraprova como evidência da classificação realizada. Ela deve ser armazenada na sala de classificação até a descarga do caminhão no destino. Caso haja auditoria ou divergência entre os resultados da classificação feita na origem e no destino, a contraprova será utilizada. O trabalho do classificador de grãos exige disciplina e conduta ética. Um dos principais desafios é executar todo o procedimento de classificação conforme o treinamento recebido, sem pular etapas ou burlar as normas estabelecidas pelo Genesis Group, MAPA ou contratos comerciais. É comum na rotina do classificador ter que lidar com a pressão dos armazéns, produtores e motoristas de caminhão para liberar cargas fora do padrão, podendo induzir o profissional ao erro. No caso de oferecimento de propinas ou algum outro benefício, o classificador deve agir de forma ética, recusando e comunicando ao seu gestor de imediato. Outro desafio é a estrutura encontrada nos armazéns, que nem sempre segue um padrão. Em alguns locais, o classificador encontrará uma sala com toda a estrutura e equipamentos para a realização do trabalho. E em outros, a estrutura pode ser precária, sendo necessário adequá-la para não comprometer a classificação. Já o período de safra gera um desafio a mais: a estadia fora de casa, que pode se estender por dias ou até semanas. O alto fluxo de trabalho na safra exige responsabilidade e pontualidade do classificador,
garantindo o acompanhamento do processo e evitando reclamações. Além disso, será necessária disponibilidade de horário caso o expediente de trabalho se estenda. O classificador responde diretamente a um supervisor e a comunicação entre os dois é fundamental para que tudo ocorra como esperado. Ele deve sempre informar a quantidade de caminhões por cliente que estiverem na fila de carregamento, a quantidade embarcada durante o dia, problemas com MGELD, falta ou má condição dos equipamentos de classificação, resultados fora do padrão, riscos de segurança ou tentativa de propina. Também é importante confirmar com o supervisor o padrão de classificação que deve ser seguido na classificação com base no que foi solicitado pelo cliente. A utilização de fotos é uma ótima forma de tirar dúvidas referentes a defeitos no grão, com o supervisor ou o multiplicador. O trabalho do classificador é de extrema importância e impacta na cadeia de produção, por isso deve ser feito com responsabilidade e comprometimento.